Olá, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa próxima aula, aula 14, e hoje o nosso assunto serão os brushes ou pincéis. Nós já estamos lidando com eles desde as primeiras aulas, afinal de contas, todos os elementos aqui do Photoshop que possuem um pincelzinho, como o carimbo que não vimos ainda, mas o Rolling Brush, o próprio desenho aqui do Quick Selection e até mesmo o pincel nós chegamos a utilizar. Então eu tenho aqui já alguns pincéis que eu venho utilizando dentro do meu trabalho. Mas o que são, afinal de contas, os pincéis? Então o próprio Photoshop ele tem uma ferramenta aqui chamada Brush, tá? Então nós temos ainda o Brush, o Pencil, o Color, o Mixer Brush, e depois nós temos ainda aqui o pincel História da Arte, que é bem interessante. História da Arte não, o pincel do histórico, que é bem interessante. Mas o pincel brush, ó, como a própria miniatura diz ali, é quando eu quero fazer uma pintura dentro do meu elemento. Então, por exemplo, eu tenho essa foto aqui. Eu vou pegar meu pincel, vou trazer aqui o padrão dele. Pegar um, que é esse aqui, tá? E quando, ó, e esse é uma coisa que ele tem ali interno. Pronto, esse aqui. Então ele tá ali. Então eu vou criar uma nova camada. E o pincel, como o nome já diz, tá? Esse é uma coisa, o Photoshop novo, ele começou com umas coisas que não se põe aqui, ó, ele muda da ferramenta, ó, mas agora ele já deixou qual que eu queria. Então assim, o que acontece? O brush ele pinta na cor que está aqui. Primeiro, 2, tamanho. Então quando eu escolho um brush, aqui em cima eu começo a configurar ele. Então eu tenho aqui o size, que é o tamanho que eu quero para ele, que pode ser configurado com o colchete também, tá? Opa, tá lá, aí. Ele tava, só descuidei ali, tá? Então eu posso, se eu clicar aqui fora, ó, eu posso controlar com o colchete, abrir e fechar colchete, tá? Ele me dá essa possibilidade. Então até criei uma nova camada, porque o brush ele pode ser um clique, ou eu posso fazer isso. Então ele me dá essa possibilidade, tá? Então eu estou pintando fora aqui para não danificar ali. Além disso eu tenho aqui o ângulo, que eu quero o meu brush, e o achatamento. Então se eu achatar ele faz de forma diferente. Então vai depender de como eu quero trabalhar ele, para ele separar o pincel ali para mim. Outra coisa, eu só excluir essa camada, começar uma nova. Vou mudar aqui a cor. O brush também, eu vou só zerar aqui ele, tá? Quando ele está arredondado, não vai fazer diferença. Eu tenho, além do size, eu tenho a dureza dele. Sem dureza nenhuma ele faz isso, chapado. Com dureza 100%, ele vai enevoar para mim e bastante, ó. Então, se eu quero fazer um contorno em volta de um objeto, por exemplo, é mais interessante que eu trabalhe com ele enevoado. Então ele me dá essa possibilidade. Além do brush padrão, quando eu clico aqui eu também tenho, ó, os últimos utilizados. E aqui ele me separou por grupos. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho. E aí eu tenho os grupos gerais, Dry Media. Então, ó, se eu selecionar aqui, por exemplo, vamos pôr uma nova camada e aumentar um pouco o tamanho. Eu sempre gosto de trabalhar num tamanho maior, ó, porque daí é o formato, só que essa cor não está ajudando muito, né? Vamos fazer o seguinte, Edit Fill, vamos pôr um pretão aqui de fundo. Aí, agora fica mais fácil da gente ver o que ele está fazendo. Então ele me traz, e um clique ele faz somente aquilo para mim. Vou pôr uma cor bem mais clara aqui agora. Mas aí, pronto, o amarelo vai dar um bom destaque, tá? Além disso, eu tenho aqui o Swatch, certo? Então, por exemplo, ó, tá, mas o que ele faz aquilo ali? Tá, ele veio para cá. Esse é um problema que eu não gostei do Photoshop 2020. Você escolhe o brush e ele muda aqui a ferramenta, ó. Eu não quero mudar a ferramenta, ele atribui aquilo ali a essa ferramenta, ao invés de simplesmente me liberar para aquilo que eu estou usando, tá? Isso não ficou uma coisa muito legal deles não, ó. Aqui ele já traz outra, aqui de novo essa ferramenta. Então não foi uma coisa que eu gostei, vou ser bem direto com vocês, tá? O spray, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui, eu não estou com o brush, ó. Então ele voltou para aquela, deixa eu pegar aqui de volta o spray. O spray seria justamente fazer um spray mesmo, tá? Logicamente ele não tem hardness, ele tem só tamanho, justamente que é como se eu estivesse dando uma gota de tinta, tá? Então, como eu falei, ele tem algumas coisas novas nesse 2020 que não só a mim tá irritando algumas pessoas, tá?
Então eu também posso pôr brilhos, tá? Isso é legal, porque eu posso, por exemplo, só tirar essa camada. Eu posso ter que nem aqui, uma cidade. Vamos inverter para o branco, ó. E aí eu posso definir que tipo de brilho que eu quero, ó, e fazer uma aplicação. Aí, logicamente, vamos colocar isso numa nova camada, ó. E aí eu posso brincar com os elementos, trabalhar eles. Então ele me dá uma série de coisas que eu possa estar trabalhando, tá? Então o Brush é uma ferramenta bacana, só tem que saber como utilizá-la. O que mais que eu tenho? Daí eu tenho aqui, ó, tá vendo, alguns do tipo Kylie, certo? Então, tá, e só tem estes, aí que não, tá? Eu posso também vir aqui e pedir alguns outros brushes. Get more brushes, ele vai lá na Adobe e vai buscar lá, tá? Import brushes, traz brushes de fora. No curso de vocês, eu já defini alguns brushes que eu vou estar deixando disponíveis lá para uso. Alguns deles eu já vou usar aqui mesmo, o spray mesmo já tinha adicionado. Mas tem aqui, por exemplo, ó, brush para água, tá? Então que eu vou deixar lá. Então só deixa eu carregar aqui esse aqui, ó. Então ele tem vários. A gente já vai importar, trazer, ver como que eu trago eles para cá. Além disso, eu tenho aqui, ó, os Legacy Brushes, que são os brushes que nós tínhamos até as versões antigas do Photoshop. Então eu vou dar um OK para ele colocar ali. E aí ele traz para mim, ó, os brushes default que eu tinha antes, certo? Então isso foi uma coisa, eu consigo recuperar eles, ó, tá? Ó, eles não têm um clique, você tem que puxar um pouquinho para poder utilizá-los, tá? Então aí vai muito do teu uso. Eu vou passar bem rapidinho aqui sobre, ó, aí eu tenho ferramentas, ó, por quê? Porque quando eu arrasto, ele me permite fazer novos desenhos. Opa, como assim? Vou colocar uma nova camada aqui, ó. E aí se eu jogo isso, por exemplo, no overlay, ou eu consigo criar brilhos e trabalhar esses brushes dentro aqui da minha da minha arte. Então vai depender muito daquilo que eu quero estar fazendo com ele. Tá? Esse aqui eu posso excluir. E não é só isso, ele muda até para um tipo de cerda nesse momento. E aí então todos esses daqui são cerdas e funcionam em qualquer um, ó. Tem aqui, ó, watercolor. Então é isso aqui que eu gostaria que eles tivessem apenas mantido, ó, grass. Se eu quero colocar gramas aqui, por exemplo, eu só peço ele, vamos pegar numa cor mais esverdeada e vamos aumentar um pouquinho o tamanho para mostrar bem como que ele faz, até mais, ó. Eu simplesmente faço isso, ó. Tudo bem, não tem nada a ver, mas olha que até a cor de primeiro e segundo plano ele misturou para mim, sem eu ter que fazer tudo do zero, tá? Então, sempre, como eu volto, não sendo repetitivo, mas tem esse questionamento, poxa, por que eles tiraram essas opções? Não é que tiraram, eles deixaram elas mais, ó, e aí vai embora, tá? Caligráfico, básico, DP, então, por exemplo, isso aqui, ó, tá? Você pode pôr numa outra cor, poderia ser até um raio, certo? Ele não tem hardness também, tá? Legacy e assim por diante. Então eu tenho, ó, esse aqui, por exemplo, ele vai fazer um brilho, ó. Opa, como assim? Ó, vou aumentar aqui o tamanho dele, ó. Poxa, então quer dizer que se eu colocasse ele em branco, poderia ser um brilho na tela, certo? Se eu fizer isso aqui, lógico que ele vai repetir dessa forma. E aí, se eu começar a olhar, tem várias outras opções, eu não tenho um só, certo? Isso aqui, por exemplo, você tem uma taça, você vai lá e dá um clique, ele põe, ó, esse aqui, por exemplo, o que que ele é? Vou aumentar aqui, se eu quero fazer um floco de neve. Então eu posso brincar e colocar vários. E a gente vai entender agora também como eu uso, além dessa opção, o painel de brushes, que eu tenho aqui, ó, brushes, ele pode me abrir aqui. Eu também consigo visualizar eles aqui agora mais facilmente, ó. Já que eu tenho os meus Legacy ali, tá? Então aí vai todos os que já existiam antes. Ó, a estrelinha mesmo, ó. Poxa, e aí eu consigo usar aqui ao lado, ó, o Brush Settings. Aqui ele me mostra como tá ficando. E eu consigo configurar o tamanho, a dureza, o espaçamento entre um brush e o outro, certo? Então ele me dá aqui, ó, se eu quiser eu posso ver a dinâmica e daí eu tenho aqui, ó, outras opções que eu posso estar trabalhando.
o espaçamento dele, como que vai ser aplicado, quantos eu vou querer, a contagem, se ele vai ter textura ou não, e aí eu vou marcando logicamente, né? A questão de saturação, de ruído e assim por diante, tá? Mas para a gente entender melhor isso, eu vou dar um File, Revert aqui, e a gente vai importar alguns brushes para poder estar utilizando aqui dentro do nosso trabalho, tá? E a gente vai fazer alguns exemplos aqui em cima disso, tá? Bom, primeira coisa, eu vou usar a foto dessa criança e eu vou importar aqui para poder usar. Então, import brushes. Eu vou lá na nossa pastinha de brushes, né? Lá no nosso curso. Tá aqui, cursos, Photoshop, brushes, não, Photoshop sem mistérios, pincéis, o bolhas. Então, importei, veio aqui para baixo. Vou só fechar tudo isso aqui. Tá lá. Então eu trouxe aqui as minhas bolhas, ó. Poxa, se eu só clicar aqui, ó lá, ele já fez uma bolha para mim. Então vai depender de qual bolha que eu quero, logicamente, para poder trabalhar, certo? Que nem, ó, ele já coloca uma bolha para mim. E como que a gente vai trabalhar nesse recurso agora? Então a gente vai acrescentar nessa imagem aqui algumas dessas bolhas. Então eu vou até usar o painel de brushes aqui, para ficar um pouco mais fácil, afinal de contas eu consigo agora visualizar as minhas bolhas aqui dentro. Então eu tenho ali o Bubble Set, Bubble Out e assim por diante. Então eu já trouxe as minhas bolhas. Logicamente que eu não vou trabalhar na camada original, vou criar uma nova. Vou chamá-la de bolhas, tá? Cor de primeiro plano em branco, isso é o que eu vou estar aplicando, né? E vou escolher uma das bolhas. Eu vou escolher aqui a bolha 7 para poder aplicá-la na tela, tá? Então simplesmente eu clico, vou definir um tamanho um pouco maior aqui para ela e eu posso clicar em qualquer parte da tela e já coloco ela ali para mim. Então observe que ele já aplica para mim esse brush, ele já colocou ali para mim dentro dele. É claro que se eu arrastar, começar a brincar, ele vai fazer isso para mim. Deixa eu ver como que ficaria esse 8, que eu acho que pode ficar um pouco mais interessante. Não, eles mudam um pouco a coisa de um para o outro. Então vou dar um Edit, Undo Brush Tool, tá? Então ele já coloca para mim a bolha dentro daquilo que eu quero, ok? Então isso já me ajudou bastante. Então ele já aplicou ali, tá? Eu agora vou começar a fazer a configuração dessa bolha. Deixa eu ver, tinha uma que era mais interessante. Deixa eu só ver se era essa aqui. Ah, essa segunda aqui, deixa eu ver, a 2. A 2 não, a 2 está muito grande, deixa eu diminuir o tamanho dela. Ó, a 3, tá? A 4, 5, não. Então, ó, eu vou até deletar porque eu acho que a 1 é a mais interessante. Então, vou pegar aqui a minha bolha 1 e ó, um pouquinho maior. E já aplico. Olha que ele já traz até para mim os efeitos que eu preciso. Então isso aqui é uma coisa que na fotografia tem sido bem comum de uso para aplicação de bolha. E é claro, como eu coloquei ela aqui, a qualquer momento simplesmente eu arrasto ela e ponho ela em qualquer outra parte que eu queira. Então vou colocar ela aqui, vou até tirar ela para a gente começar a configurar então de novo o uso, tá? Então antes de eu dar continuidade, eu vou chamar ela aqui. Eu já estou com ela ali embaixo, tá aqui, ó, é a bolha 1, só que tá vendo, ela tá muito grudada até mesmo para aquilo que eu vou fazer. Não é isso, porque se eu simplesmente ficar colocando uma por uma é muito complicado, e se eu fizer isso, vai ficar estranho, né? Não é bem isso que eu quero na minha bolha. Eu vou começar a configurá-la para que ele tenha um espaçamento melhor na hora que eu estiver colocando. Então, primeira coisa, eu tô com ela aqui, eu marco aqui o meu brush, tá? E aqui eu vou clicar sobre esta opção Brush Type Shape. Então tá ali, ó, é o 154, ele entendeu a bolha que eu quero. E eu vou começar a mexer aqui. Então o tamanho tá bom, 154, mas eu quero um espaçamento maior. E ó, eu vou arrastando.
Poxa, isso quer dizer agora, então, se eu colocar um 122, 125 mais ou menos, agora ele faz isso para mim. Então eu já começo a ter um espaçamento diferente das bolhas. Outra coisa, bolha não é tudo no mesmo tamanho. Então eu não quero elas tudo no mesmo tamanho. Então eu preciso mexer na dinâmica disso. Então eu clico em Shape Dynamics e aí ele vai trazer ali para mim. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é acertar os tamanhos dessa bolha. Então aqui eu vou deixar um Gitter em 98, tá? Então ele já colocou ali para mim, olha os tamanhos diferentes. Controle eu vou deixar em off. E aí o restante acho que dá para deixar assim mesmo. Só que o que acontece? Elas estão grudadas. Como elas estão grudadas e eu preciso elas mais separadas, eu vou agora para o Scattering, que é o espaçamento. E aqui eu posso jogar um valor bem alto. Eu vou jogar 750. Ficou muito. 700. Eu acho que tá bom, mas assim, vamos jogar um pouquinho menos, uns 350. Tá, acho que agora 450. Pronto. Eu tenho as minhas bolhas espaçadas ali tranquilamente. E o que mais? Smoothing ela já está suavizada. Beleza. E agora, ó, menos até talvez, por isso que eu tinha jogado aquela hora uns 700 inicialmente. Então vamos lá no Brush Settings, Scattering, pode jogar uns 700. 740, pronto. E aí o que eu faço? Posso fechar aqui e vou aplicar algumas bolhas. E agora olha como eu tenho uma riqueza da aplicação desse brush dentro do meu elemento, tá? Então vocês viram que eu não preciso fazer todo um detalhe para poder fazer um acerto. Ele já colocou isso para mim. Se você quiser testar com outras bolhas, pode testar. Eu vejo que não é necessário. Talvez de repente, para não ficar só nessa, eu vou pegar aqui meu brush de volta. Vou pegar lá uma bolha lá do final, essa aqui. Só que aqui, ó, o que acontece? Eu vou usar um tamanho bem maior para ela. Vou dar um clique aqui. E lógico que ela não ficou tão legal, porque ela tá bem forte. Aí me aplica de usar um filtro, como um blur, um Gaussian Blur, certo? E aí eu vou aumentando o tamanho só para dar um efeito ali naquela área. Então ele já colocou para mim. Só que aí ele aplica na layer inteira. Esse é um cuidado que eu não tomei aqui antes. Então eu vou dar um Ctrl Z. Eu não quero que ele aplica na layer inteira. Mais um Ctrl Z. Então eu vou chamar aqui de bolhas 01. Novo. Bolhas 02. Aí eu aplico. E aí sim. Eu vou até repetir o Gaussian Blur lá. E ele faz aquele desfoque gaussiano ali para mim. Vou criar mais uma camada. Bolhas 03. Vou diminuir aqui um pouquinho. Vou aplicar aqui agora. E vou aplicar novamente um filtro de desfoque. Desfoque gaussiano, só que um pouco menor. Agora são uns 15, ó. Então tá lá. Mas as bolhas principais eu tenho aqui. Então vocês viram que eu consegui usar principalmente esses dois recursos aqui, tá? Do Brush Settings. E é claro, dependendo do brush que você tiver, ok? Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Você pode ir configurando todas as texturas, ó, que você quer para ele. Então depende muito do brush. Cada um deles vai ter uma propriedade, certo? Isso é fato, beleza? Vamos fechar aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu tinha trazido até a cidade. Se eu quiser, eu vou pegar mais um brush aqui. Então, vou vir aqui em Import Brushes. Ó, Drops Water on the Glass, tá? Ele vai trazer ali para mim, que são os de chuva. Eu gosto de ver por aqui, tá? Porque aqui eu consigo ver um pouco melhor o que eu tenho. Ó, ele traz uma miniatura ali para mim já. Ó. Aí, nova camada. Tá lá. Aí você pensa, poxa, mas espera aí, eu consigo configurar menor isso? Ele está muito grande, 2000. Vamos lá. Sim, vamos diminuir ele aqui.
Ó, posso dar uma aplicação e clicando, e simplesmente eu diminuo a opacidade dele para 50%, para ficar um pouco mais fraco. Então, vocês viram que eu tenho recurso. Ah, não gostei, preciso mexer nele, vamos tirar esse aqui. Tá, vem aqui nas configurações do brush. Eu tô com ele aqui, né, que é o... Vamos pegar aqui um deles, qualquer um, pode ser esse. Ó, que é esse aqui, esse já tá assim, esse assim. Então, depende, ó, condensação diferente. Nossa, tem muita aqui, muita condensação, tá? Que seja esse aqui. Eu posso vir no Brush Settings e começar a mexer na dinâmica dele, ó. Então eu posso trazer e separar um pouco mais. Eu posso definir mínimo de diâmetro. O espalhamento dele, ó, eu acho que estava muito grudado. Eu posso trabalhando ele, certo? Então, ó, aqui o arredondamento, o ângulo que eu quero para ele. Então, por exemplo, lá vamos pôr 135, ó, já mudou, tá? Aqui, ó, o scattering, né, que eu tava mexendo, ó. Aí vamos diminuir aqui só para ver o que ele, ó. Aqui tá bem condensado. Se ele vai ter alguma textura, tá? Então eu poderia pegar aqui até uma textura de água mesmo, ó. E já vai mudando ele para mim. E aí eu vou configurando a parte, cadê aqui, de transfer, de smoothing. E quando eu clico, ele aplica aquele efeito dentro da minha tela. E aí ele vai aplicando conforme eu quero. Então vocês viram que eu tenho bastante recurso que eu posso estar utilizando, tá? E a pergunta que sempre fica: é possível eu mesmo criar meus brushes? Eu tenho como criar um brush? É possível? Sim. Eu vou pegar essa modelo aqui, vou fazer uma seleção dela, tá? Então, vamos fazer, carregar aqui. Beleza. Vamos tirar um pouquinho aqui. Bom, eu tô com 12%, deixa eu dar um zoom um pouco maior aqui. Com o Alt eu vou tirar essa parte aqui que não me interessa. Aqui já dá para puxar um pouquinho. Depois eu vou dar uma refinada, logicamente. Tá. Beleza. Então eu vou dar um Select and Mask, tá? Eu só vou dar uma refinada mesmo para tirar esses excessos. Não é nem, eu não preciso caprichar aqui nesse cabelo, tá? Nem nada. Eu só quero tirar mesmo aquilo que tá de excesso. Vamos puxar aqui. Recorte de cabelo é sempre aquela coisa, né? Eu vou aumentar um pouco aqui. Ó, é um brush, né? Vamos pôr um pouco mais de... Aí. De nevoamento. Recorte de cabelo sempre é essa não tem milagre, né? É sempre um pouco demorado. Tava até conversando com um aluno. Tá bom, que assim não vou caprichar tanto. Só pra mostrar, porque a minha ideia, eu vou dar um decontaminate aqui. Beleza, eu vou dar um ok. Não vai fazer muita diferença o meu decontaminate também. Por quê? Porque me interessa até aqui. Eu vou dar um Ctrl. Vou chamar nessa camada aqui mesmo, tá? Posso até ocultar essa e deixar essa visível. Porque agora eu venho aqui, ó, Edit. Cadê? Define Brush. Tá. Deixa eu só desbloquear aqui. Edit. Ué, que eu tô? Por que ele não tá abrindo ali pra mim?
Tá. Ué. Só um pouquinho que deu. Presets. Ele não abriu aqui o Define Brush. Deixa eu só excluir essa camada aqui de cima. Será que é por causa do tamanho da imagem? Deixa eu ver uma coisa. Eu vou voltar aqui. É que eu não tinha feito com essa imagem. Vou dar um Ctrl D aqui. Image. RGB, Image Size. Ela tá muito grande. Eu vou jogar ela de 72. Era isso mesmo, tá, gente? O brush estava muito grande. Ele ultrapassaria o limite do tamanho do brush. Olha agora. Agora eu não vou ter problema. Já selecionei aqui. Edit. Define Brush Preset. É isso mesmo. Ó, ele vai pôr ali. Eu vou pôr, ó, modelo 0106. Pronto. Ele criou um brush daquele recorte. Vou até fechar aqui. E ó, eu vou aplicar aqui. Eu vou criar uma nova máscara. Tá? Tá lá em preto, tudo bonitinho. A cor aqui tá branco. Vamos aumentar aqui o brush. E quando eu clico, ele faz daquela forma para mim. Ele captura ali. É claro, como eu tô com fundo transparente, ela não ficou tão interessante. Quer ver? Vamos pegar aqui na terra, não. Pode até ser a terra, mas vamos criar uma nova camada embaixo. Que eu vou preencher Edit, Fill de preto. E a minha terra, eu vou fazer o seguinte. Agora sim, eu vou dar um Image, Levels nela. Eu vou dar uma escurecida maior nela. Aí agora eu vou Alt e clico na camada. E eu vou clicar. Então olha só, ele fez o efeito em volta ali para mim. Ou eu preencho só uma máscara mesmo nela, inverto para preto e pinto na máscara. Ó. E aí ele faz aquele desenho em volta ali para mim. Isso é legal, que eu também posso pôr aqui na parte preta. E ó, ele vai entender e vai fazer para mim, porque ele está pintando de branco nesse momento. Se eu olhar aqui, ó, a máscara, somente ela está pintada ali dentro. Então ele me traz esse retorno automaticamente desse recurso. Tá? É que depende da imagem que eu tenho para trazer um resultado legal. Por exemplo, se eu vier aqui e trazer a cidade, eu vou ter um efeito mais interessante. Ó. Se eu só pintar aqui, ele vai fazer isso. Não me resolve nada. Né? Então vamos criar uma máscara aqui. E ó, quando eu clico, de branco, logicamente, ele preenche justamente aquele recurso ali para mim, tá? Então ele faz isso para mim. Se eu colocar uma camada aqui embaixo, Edit, Fill, White, olha só o efeito que eu tenho. Ele entendeu e conseguiu trazer para mim a máscara do jeito que eu precisava, tá? Então ele consegue recuperar a informação. Poxa, não gostei dessa máscara, eu queria ela inteira. Deleta, tá lá a cidade. Alt clique para fazer em branco. Vamos diminuir o pincel. Tá? E aí eu dou clique que eu quero. E eu tenho, ou seja, toda aquela parte mais clara, ele entendeu e fez refletir ele para mim. Ah, mas se eu quisesse que trouxesse no rosto da mulher diferente, então eu vou só criar uma máscara comum, inverto e agora vai mudar a situação. Tá? Ó, onde era a parte mais aqui escura, ele aí passa a ser interessante. Você tem um brush bem grandão, que o rosto dela prevaleça. Olha só. Então por trás ele trouxe o rosto ali, mas ainda assim a outra opção se tornou mais interessante. Isso me dá a possibilidade de eu trabalhar aqui também. Ó. O que eu vou fazer? Vou começar do zero um projeto, vai levar um pouquinho de tempo. 1080 por 1080, tá lá. Vou chamar aqui meu gradiente. Eu já escolhi aqui um gradiente, tá? Eu vou pegar um azul aqui. Pode ser qualquer um, posso até pegar esse aqui mesmo que eu já estava usando. E vou puxar ele na diagonal. Beleza, meu gradiente está feito. Para dar um contraste maior, eu vou puxar só um pouquinho, ó. Aí ele já chegou naquilo que eu queria. Beleza.
Feito isto, eu vou chamar aqui no Pexels. E eu tinha colocado aqui já Businessman, tá? Ele vai me trazer a imagem que eu tinha usado ali, que era esse rapaz aqui, só que mais concentrado. Então, beleza, ele já vai trazer, encontrou. Legal. O que eu quero agora? Vou fechar aqui. Já ensinei em aulas anteriores como usar imagens do Pexel, pode ser qualquer uma. Botão direito, não precisa nem rasterizar, mas assim, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma seleção melhor dele. Então, vou pegar aqui, ó, sem caprichar mesmo na seleção. Aqui só que eu preciso tirar, né? Não tem por que também trazer coisas que não vão ser usadas. Já que eu vou gerar um pincel dele. O celular não vai fazer diferença se eu vou usar ou não. A mão aqui também não vai fazer muita diferença, tá? Beleza, o que eu vou fazer com isso aqui? Edit. E não consegue. Ah, tá aqui, ó. Define Brush Preset. Beleza. Homem de negócios. Pronto. Isso aqui fica gravado no meu Photoshop, isso é uma coisa legal, tá? Posso tirar ele daqui, Ctrl D. Vou chamar uma outra aqui agora. City. Vou usar essa aqui. Ele vai carregar ali para mim. E aqui eu já vou fazer algumas modificações, tá? Então não vou mais usar o Pexels, vou rasterizar essa cidade. Rasterize Layer, botão direito, né? Rasterize Layer, por quê? Porque eu vou converter ela em preto e branco. Então eu vim aqui em Imagem, nós vamos ver isso mais à frente, mas ó, Adjustment, Desaturate. Tirei as cores dela, que é o que me interessa. E vou escurecer mais ela. Vou vir aqui em Image, Adjustment, Levels. Vou pegar aqui os pontos escuros da imagem e vou escurecer bastante. É isso que eu quero. Agora eu vou aumentar bem o pixel, que eu quero mais o rosto dele aqui, tá? Eu quero praticamente mais o rosto dele visível. E vou dar um Alt e clique na camada para ele poder fazer isso. Vou pôr na cor branca e vou dar um clique. E olha lá, e agora eu tenho o rosto do homem extremamente concentrado. Era isso que eu queria. Posso dar um Ctrl T, dar uma girada aqui assim. Um pouquinho mais. Pouquinha coisa a mais aqui. Menos. Se tiver muito ruim eu posso controlar por aqui. E confirmo. Agora eu só volto aqui. E aí, eu posso ainda dar um Ctrl T em tudo. Aumentar um pouquinho. Arrastar ele para cá. E aí ficou essa barra aqui. Tudo bem. Confirmo. Nada me impede de eu vir aqui com a borracha e fazer isso. Por quê? Aí agora em cima disso eu posso trabalhar, ó, até mesmo mudar o meu gradiente aqui se eu quiser. Acho que esse gradiente aqui pode ser um pouco mais escuro. E puxar daqui, ó. E eu já mudo a textura do que eu quero. E aí eu vou entrar com os textos que eu preciso colocar. Então, por exemplo, posso colocar aqui um logo, posso colocar um texto, posso colocar uma informação. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, Place Embed. Aí eu vou puxar aqui da minha galeria que eu tenho aqui alguns ícones, e eu tenho o ícone do Photoshop mesmo, tá? Opa, ó, cuidado, eu tava dentro da máscara, tá? Tem que só cuidar aqui um pouquinho. Então eu vou até criar uma nova camada ali, e aí sim, File, Place Embed. Vou pegar o Photoshop, vou renomear aqui um pouquinho, vou jogar ele aqui. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma dupla exposição. Então vou clicar aqui, dupla exposição. Vamos escolher uma letra um pouquinho mais interessante. Ele está com tudo em maiúsculo, eu vou tirar, não quero tudo em maiúscula. Falei, a gente vai perder um pouco mais de tempo na aula, mas vai chegar no resultado que eu quero. Vamos pegar de lá de cima. Vocês viram ali um problema de letra com... Acho que eu gostei dessa aqui.
tá? Ctrl T, maior. Vou rotacionar ela aqui um pouco. Na realidade, acho que, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Dupla exposição. Esse Photoshop eu posso... Não, vou deixar ele ali mesmo. Não tá chegando bem naquilo que eu queria. Opa, isso aqui acho que ficou legal. Não por causa do tipo do... não pode ser essa aqui mesmo. Só que eu vou centralizar então, para ficar um pouco mais interessante. Tá. O Photoshop embaixo, dupla exposição em cima. E aí vai questão de visualização. Aqui eu vou ter uma visualização melhor daquilo que eu estou fazendo. Vou fazer diferente. Eu vou deixar só dupla ali. Tá? E aí a gente põe ela aqui. Ctrl T até aqui. Ctrl J. Eu sei que vai ficar menor, mas não tem problema. Aí pelo menos fica certinho. E para marcar que isso aqui é meu, né? Isso é uma coisa que eu sempre aconselho, a não ser que esteja fazendo para algum cliente. Sempre coloque alguma marca em algum lugar para reforçar que aquele arquivo é um arquivo que você criou e quer utilizar. Ainda vou fazer mais uma coisinha. Vou pôr aqui, já que a gente vai estar revendo algumas coisas, uma nova camada. Vou dar um fio nela de qualquer cor. Por quê? Porque agora eu vou dar um duplo clique. Vou pôr um stroke. Vou clicar em Blend Options e tirar a opacidade. Esse stroke eu vou colocar na cor bem escura aqui. Então ele já colocou ali. Opa, ele pegou um branco. É porque ele está pegando da máscara. Então a gente põe aqui, puxando pro azul, mas um azul bem escuro. Ele vai ser um stroke bem grande. Só que eu vou usar um blend mode nele. Overlay e uma opacidade. Pronto. Tá? Ele está outside. Se eu der center, não. Inside também, não. Vai ficar outside mesmo. Aí. E aí o que acontece? Agora eu tenho do jeito que eu quero. Então eu vou selecionar de novo aqui o meu PS. Ele está por cima, né? Então eu só posso bloquear ele aqui. Pronto. Isso mais isso. Aí. E esse carinha aqui eu só alinho ele ali com aquela parte. Tá aí. Fiz a minha arte. File. Vou dar um save. Save your computer. Aula 14. Vamos salvar lá no curso. Então vocês vão ter acesso a ele já também se precisarem. Photoshop. Photoshop sem mistérios. PSD, tá lá. Aula 14. E vamos exportar. File. Export. Save for web. Área de trabalho. E eu vou pôr aqui. Dupla exposição. Tá? Então, tem bastante coisinha aí que a gente pode mostrar. Legal, gente? Nossa aula ficou um pouco longa, mas a ideia era mostrar o que eu posso fazer com o pincel. Até a próxima.